O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a dizer que o governo novo vai mudar os parâmetros daquele Fundo Nacional de Segurança Pública. A novidade agora, então, é que os estados que estiverem incentivando o desarmamento da população e usarem as câmeras nos uniformes dos policiais vão receber mais recursos do fundo. Vou contar aqui, chamar já para participar da tela com a gente dessa análise, o David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa tarde, David. Obrigada aqui pela participação. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Thales. Prazer estar aqui com vocês. David, já começo perguntando então sobre esse fundo, como é que se daria essa mudança e que recado então o novo ministro, está querendo passar para os governadores, no caso? Certo. Natália, o Fundo Nacional de Segurança Pública ele é um instrumento extremamente valioso, principalmente para os estados que têm orçamentos mais restritos. É um mecanismo para o governo federal, de alguma forma, conseguir induzir a política de segurança pública no nível dos estados, já que ele não tem uma ascendência formal sobre as polícias, tanto as civis quanto as militares. Então, ele é um instrumento bastante valioso. Ele atualmente já possui uma série de condicionalidades, uma delas é que os estados tenham planos estaduais de segurança que estejam compatíveis com o Plano Nacional de Segurança Pública, ou seja, compartilhem metas, compartilhem estratégias e prioridades, né? Essa sinalização do ministro Dino, ela vai no sentido de dizer que o governo vai priorizar a reforma, ou mais precisamente, voltar a um estado mais parecido da política de controle de armas com o que a gente tinha pré-2018, né? A partir de 2018 a gente começa a ter um processo de flexibilização grande da política de armas por parte do governo federal, sobretudo, né? Flexibilizando categorias, quantidades e tipos de armamento que os particulares poderiam ter acesso, né? E, por outro lado, sinaliza também uma importância com relação a um controle maior com relação ao uso da força por parte das polícias, sobretudo das polícias militares. É um tema importante, mas é válido notar também que as câmeras, embora estejam tendo um resultado bastante interessante, no caso de São Paulo, por exemplo, com índices de letalidade policial decrescentes, elas não são o único instrumento para chegar nesses números, né, nesses resultados. Tem aí um conjunto de iniciativas que vão desde de sinalizações políticas por parte tanto do governador quanto dos comandantes da polícia, de que essas mortes excessivas, uso excessivo da força não seria tolerado, assim como uma série de outros mecanismos, como a participação do Ministério Público, a utilização dessas imagens no contexto de investigações, de apurações da conduta de policiais, dentre outras, né, como retreinamento, por exemplo, da tropa. David, eu queria te fazer, estou com algumas perguntas na cabeça, mas uma delas é o seguinte: qual é a sua expectativa, qual é a sua avaliação e expectativa em relação ao governo de São Paulo? Você acha que os números lá, o uso das câmeras fez os números baixarem? Você acha que eles continuarão usando continuarão usando câmeras, mesmo com a definição de um secretário extremamente conservador? Olha, Thales, eu acho que o custo político para a revisão desse programa de câmeras corporais na Polícia Militar de São Paulo hoje ele é um pouco mais alto até do que, principalmente por conta desses indicadores que a gente tem acompanhado, né? A gente tem números decrescentes de letalidade policial, a gente tem menos policiais vítimas de homicídio durante o serviço, ou seja, é um instrumento que tem ajudado a proteger a vida de civis e de policiais também, assim como a gente tem um contexto no qual o projeto, o programa em si, ele foi gestado dentro da própria Polícia Militar, né? Ele é um projeto da Polícia Militar, ele tem a ver com uma ética ou algo no DNA da Polícia Militar de São Paulo que tem apontado no sentido da profissionalização da polícia, profissionalização de métodos, profissionalização de procedimentos, ou seja, é um projeto que é próprio da polícia e o custo para refazer ou desfazer um projeto dessa natureza com esses resultados, hoje ele é muito mais alto. Evidentemente que nada é imutável, né? E a gente ter um secretário
e um governador pessoalmente contrários ao projeto dificulta bastante a existência dele. Mas eu acredito também que as últimas declarações do próprio Tarcísio de fazer uma avaliação desse processo, desse projeto, ouvindo especialistas, ouvindo policiais, eu acho que é interessante, né? É possível que algumas das críticas que, eventualmente, policiais da ponta tenham com relação ao uso das câmeras possam ser, de alguma forma, ajustadas dentro do projeto, sem que você necessariamente tenha que fazer uma desativação completa desse programa, que, como nós temos visto e acompanhado os números, é muito bem sucedido, né? Nessa mesma entrevista, inclusive, que o Tarcísio começou a dar recuo sobre o uso ou não das câmeras, ele chegou a falar também que não era dos bolsonaristas mais raiz. Aí, na entrevista agora, inclusive, com o futuro ministro Flávio Dino, ele chegou a falar um pouquinho também sobre preocupações com politização das polícias. Queria aproveitar a sua presença aqui para entender um pouquinho, então, quais seriam sinalizações que um governo federal pode passar, então, para os estados para conter essa questão da politização das polícias, e aproveitando também para entender quais seriam iniciativas boas, além das câmeras que você estava citando, inclusive, como que o governo federal pode, então, dar sinalizações para apoiar governos estaduais nesse sentido, David. Sim. Bom, Natália, eu acho que um primeiro aspecto a gente teve no governo Bolsonaro o primeiro presidente que chamou para si a responsabilidade com relação à segurança pública. E isso teve alguns impactos significativos. Não que o governo federal tenha feito coisas significativas na área de segurança pública, não fez. Foi muito mais no nível discursivo do que propriamente no nível de implementação de políticas. Contudo, a própria atuação do atual presidente foi de tentar estar próximos desses policiais, frequentar formaturas, frequentar velórios, né, funerais de policiais, enfim, tentar construir e aumentar o seu prestígio, sua legitimidade junto a essa tropa. Isso teve efeitos significativos, né? Eu acho que, principalmente, talvez um dos pontos mais importantes tenha sido a greve dos policiais militares do Ceará, que aconteceu no início de 2020, no qual, inclusive, opôs algumas declarações de ministro da Justiça, do próprio diretor da Força Nacional, do diretor nacional da Força Nacional de Segurança Pública também, ao nível estadual, lá do governador Camilo Santana, e opôs essas duas visões, né? Quem estava com os policiais, quem estava contra os policiais e por quê, né? De lá para cá, a gente teve dois momentos mais delicados, que foram a ocorrência do 7 de setembro, né? Tanto em 2021 quanto agora em 2022, em que ficava um pouco no ar, será que os policiais vão embarcar numa aventura golpista do Bolsonaro, ou será que vão manter e prezar pela institucionalidade? O que a gente pôde verificar foi uma grande articulação, tanto por parte da sociedade civil, quanto por parte das próprias polícias e seus comandos, né? Ou seja, institucionalmente, as polícias e uma supervisão do Ministério Público com relação à atuação desses policiais mais extremados foi muito importante para manter a coesão e minar um pouco esse nível de politização ou de extremismo político por parte de policiais. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem um cenário hoje um pouco mais delineado, um pouco mais controlado do que a gente tinha alguns anos atrás, né, ao longo dessa gestão Bolsonaro. Por outro lado, o Ministério da Justiça, nessa nova gestão, vai ter que fazer sinalizações e ações concretas para dizer qual é a sua proposta para a área de segurança pública. A gente vinha discutindo, né, a criação ou não de um ministério específico para a área de segurança pública, não foi esse a informação que foi dada, né, não foi a ação que foi tomada. Hoje a gente vai ter um Ministério da Justiça que vai abarcar a questão da segurança pública, pelo menos nesse início de gestão. E fica a questão, né, será que a segurança pública de fato vai ser priorizada nessa gestão, né? Quais ações, né, quais acenos esse governo vai fazer para a classe dos policiais, tanto militares quanto civis, porque atualmente, mais no sentido discursivo do que propriamente de ações concretas, eles têm sido colocados no colo dessa extrema-direita, desse bolsonarismo. E, assim, se a gente estivesse falando para a utilização desse Fundo Nacional de Segurança Pública, por exemplo, tem uma tarefa muito grande de atualização das polícias militares e das polícias civis no país, né? Ela necessariamente vai ser levada a cabo e deve ser levada a cabo por parte dos estados, mas com o apoio do governo federal, né? Esse recurso que o governo federal pode investir, ele é extremamente importante. Então,
acho que uma das primeiras ações seria rever as metas do Plano Nacional de Segurança Pública, para que ele, de alguma forma, ilumine os caminhos que essa gestão quer dar para a área. E, a partir daí, possa dialogar com os estados e com as polícias lá na ponta, modernizações possíveis ao longo dessa próxima gestão. David, houve um plebiscito no Brasil a favor, com resultado a favor do desarmamento. Uhum. Mas o que a gente viu depois de 2018, você falou, 2018, Bolsonaro assumiu, o que houve foram medidas contrárias ao desarmamento. Agora você teve essa operação do Alexandre de Moraes, determinada pelo Alexandre de Moraes, encontrou gente com fuzis com luneta. Quer dizer, você não tem um fuzil com luneta à toa, é para atirar longe, né? Atirar em alguém longe que não esteja fazendo nada. Granadas com Roberto Jefferson, etc. Quer dizer, houve um completo desrespeito a essa legislação. A esse plebiscito? O que pode ser feito para reverter isso e como é que fica esse plebiscito? É jogado fora? Certo, Thales. Bom, acho que, principalmente a partir, né, com algumas modificações feitas ainda na gestão Temer, mas muitas delas feitas na gestão Bolsonaro, a gente teve um cenário que já era ruim e ficou pior, né? Uma tempestade perfeita para o controle de armas no Brasil. Como você disse, a gente tem uma legislação nacional que busca fazer uma restrição importante com relação ao comércio de armas. Ele não proíbe completamente, mas restringe bastante, mas que teve uma série de dificuldades para ser implementado na sua total extensão. Né? O que eu quero dizer com isso? Bom, basicamente, a gente tem hoje grupos específicos que podem ter acesso à arma de fogo, e eles são gerenciados por um lado, pela Polícia Federal, por meio do SINARME, e por outro lado, pelo Exército Brasileiro, por parte do SIGMA, utilizando o sistema SIGMA. Não existe integração entre esses dois bancos de dados, e isso é muito prejudicial para uma tarefa de controle que o país queira fazer. Isso porque, quando uma arma é apreendida na ponta pela polícia militar, depois a investigação vai ser feita pela polícia civil, como que essa arma foi parar no crime, você não tem condições objetivas de fazer um rastreamento efetivo desse armamento. Porque o sistema do Exército ele não é acessível para as polícias civis. Você vai enviar um ofício, talvez você tenha uma resposta, daqui a tanto tempo a investigação, de repente, já nem faz mais sentido. Né? Ou seja, a integração desses bancos de dados e a preocupação que esses bancos tenham com subsidiar a produção de investigação criminal, de inteligência lá na ponta, é um ponto fundamental. Então, a gente tem, por um lado, a necessidade de melhorar o controle, ou seja, a gente tem sistemas antigos e, de certa forma, antiquados, tanto na PF quanto no Exército, que precisam ser atualizados, precisam ser integrados, e, por outro lado, você tem que rever essas flexibilizações que foram promovidas durante o governo Bolsonaro. Então, tipos de arma que eventualmente anteriormente eram restritas e se tornaram permitidas, devem voltar agora a ser restritas novamente, alguns calibres, alguns tipos de armamento, como, por exemplo, a categoria dos fuzis, né, armamentos de maior potencial ofensivo, as quantidades de munições, né, que foram comercializadas aos milhares. A gente vinha caminhando no sentido de tentar, inclusive, avançar com relação à marcação dos lotes de munições. Isso foi completamente desmobilizado nessa gestão, e isso é uma pauta que deve voltar a acontecer. E, por outro lado, a capacidade que a Polícia Federal mesmo tenha de fazer um trabalho mais efetivo de investigação e até de produção de inteligência com relação ao tráfico internacional de armas. Ou seja, coisas para fazer não faltam, existem muitas ideias, né? E eu acredito que, por tudo que foi sinalizado pelo ministro Dino, há um interesse bastante grande de enfrentar essa questão nessa gestão, né? Talvez seja um dos principais objetivos dessa nova gestão do Ministério da Justiça.